Olá, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 22 de julho, o Ponto a Ponto está começando. E a nossa convidada de hoje é a biomédica, técnica em estética e empresária Alana Arquelino. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ponto a Ponto. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. O mercado de estética é um dos que mais cresce no Brasil e em todo o mundo, né? A profissionalização no setor, ela é uma realidade? Sim, por ser um mercado que cresce tanto a nível de cirurgias plásticas e cosméticos e o uso das mulheres, também vem crescendo bastante a procura de cursos profissionalizantes, principalmente ao nível técnico, nível tecnólogo e superior. Então, cada vez mais os profissionais estão tendendo a se qualificar nessa área, visando justamente o crescimento desse mercado, apesar da crise. Aqui em Campina Grande, aqui na Paraíba, existe uma oferta significativa desses cursos? Existem faculdades que têm um curso tecnólogo, existem cursos técnicos também, e várias pós-graduações para que são de nível superior, seja um fisioterapeuta, um biomédico. No seu caso, você é biomédica e atua como técnica em estética, ou seja, existe uma relação, né, entre essas duas áreas. Nosso curso de biomédica, ele permite essa habilitação na área de estética. No meu caso, eu preferi primeiro fazer o técnico em estética para conhecer toda a base, ter uma prática maior nessa área de estética corporal e facial, para então eu ingressar na parte da pós-graduação e definir realmente o que eu queria fazer. Existe algum curso superior nessa área? Sim, existem. Aqui em Campina Grande a gente tem uma instituição que faz o tecnólogo superior, na realidade tem duas. Uma é à distância e outra é presencial. Falando em estética, existem outros profissionais que têm uma atuação também nessa área, como, por exemplo, o fisioterapeuta, que se especializa em dermatofuncional. Temos também um médico que se especializa em cirurgia plástica, né? Cada um tem uma atuação distinta dentro desse universo da estética. Isso. É muito importante você respeitar toda a singularidade de cada profissão e você fazer o que está dentro da sua alçada. Por exemplo, o nível técnico, ele trabalha muito com questão facial, corporal, uma limpeza de pele, um tratamento antiacne, uma massagem. Então, o fisioterapeuta ele já tem uma abrangência maior, trabalhando até com pré e pós-operatório de cirurgias plásticas, por exemplo. O biomédico estético ele já atua com a parte dos injetáveis, botox, preenchimento, mesoterapia. O médico o médico dermatologista ele tem toda uma capacidade para fazer prescrições cosméticas, tanto a nível de pele, de doenças contagiosas, como também a nível da parte da estética também. Então, cada um ele tem o seu, que a gente diz assim, o seu esboço, né? Não ultrapassar o limite do outro. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que a hidrolipoclasia, que é um tipo de um procedimento que é feito não aspirativa, ele pode ser feito pelo biomédico. E aí alguns profissionais de fisioterapeuta também estão abrindo para esse campo, ainda não é certo no ponto de vista de legalização, para ser feito também. Ou seja, jamais um técnico de estética poderia trabalhar com algo injetável, que utilizasse agulhas de acupuntura, uma eletrolipólise, algo desse tipo. Então, cada um tem as suas competências. O médico ele usa um método de estética não abrasivo, no caso, ablativo. Ele utiliza um laser com uma potência maior. Já um biomédico, um fisioterapeuta, ele não pode usar um laser. Então, você tem que fazer conforme aquilo que a tua categoria lhe permite fazer com a segurança que o seu paciente precisa. Na hora de buscar um atendimento de estética, uma clínica de estética, o que é que o paciente ele deve observar? A priori, o paciente tem que buscar pela qualidade e não o preço. Ver a qualificação do profissional, que muitas vezes ele é atraído por certas armadilhas de marketing, né? Às vezes uma foto de um antes e um depois, e às vezes aquilo não é a realidade condizente ao processo que ele vai se submeter àquilo ali. Então, ele tem que buscar se o local é limpo, se é arejado, se tem a certificação da Anvisa, se tem a certificação da Prefeitura, porque ele vai saber que vai estar submetendo a um procedimento estético e ele não vai ocorrer riscos com ele na sua saúde. Existe uma diversidade de tratamento, né? Quais são os tratamentos da moda no momento?
Olha, é muito interessante isso, porque a estética é muito versátil, cada vez ela se reinventa e é muito criativa também. Atualmente, tem se falado muito da mesoterapia pressurizada, que é uma mesoterapia que os biomédicos já atuam com essa área, que o fisioterapeuta também ele pode fazer, que é um sistema basicamente que você utiliza enzimas, né? São enzimas que vão trabalhar a gordura localizada, vai fazer que ocorra um processo ali de necrose naquela gordura, uma inflamação naquela gordura para que haja uma apoptose dentro de 7 dias. E aí você consegue ter um bom resultado no nível de redução abdominal, por exemplo. Então, é uma caneta que é utilizada para você injetar essas substâncias sem agulhas, que é um sistema de pressurização por pressão. Então, ele atravessa a barreira transpidérmica da pele. Então, esse processo lembra muito a vacina que a gente toma quando é bebê, a vacina da BCG. Então, é bem interessante, porque quem tem aversão a agulhas, que não quer submeter a um processo de mesoterapia convencional, é uma ótima opção para quem quer um tratamento de estética avançada, de qualidade, produtos certificados pela Anvisa. Então, esse é o queridinho do momento. Existem tratamentos estéticos, por exemplo, que conseguem ter a mesma eficiência de uma cirurgia plástica? Existem sim alguns. Inclusive, nosso queridíssimo Dr. Hollywood, muito conhecido, né, pelos brasileiros, ele sempre diz o seguinte, que um dos tratamentos como a radiofrequência e a criofrequência seria interessante ser utilizados para evitar uma cirurgia plástica, porque hoje em dia as bactérias elas estão muito resistentes. Então, qualquer complicação decorrente de uma cirurgia seria muito mais complicado. Então, seria mais fácil você começar até por um nível de custo menor também e de saúde, você fazer tratamentos estéticos para se evitar um estado desse. De repente, um exercício, uma nutrição, um profissional na área de estética para agregar valor e aí você conseguir se tratar antes de submeter a algo tão radical. E essa realidade, ela acaba aumentando a procura por atendimentos nas clínicas e consultórios? Sim, com certeza. Muitas vezes eu já recebi pacientes que precisavam perder peso e tinham dificuldade, até mesmo para submeter a algum tipo de cirurgia. E aí a gente montando um protocolo personalizado, a gente conseguiu chegar a esse objetivo, já que ela tinha aquela dificuldade, porque tem muitas pacientes que fazem até direito uma dieta, uma nutrição, um exercício, mas tem aquela gordura localizada, aquele metabolismo lento. Então, a gente tenta trabalhar tudo isso aí em conjunto com outros profissionais também, com indicações, para que consiga aí o objetivo seja alcançado. As pessoas estão mais vaidosas ou estão mais preocupadas com a saúde? Na realidade, a gente pode dizer que são os dois. Antes a gente poderia dizer que existia assim, um preço muito a pagar alto pela beleza, né? Hoje a gente está agregando muita saúde, a estética, a qualidade de vida. Okay. Chegando a hora do nosso primeiro rápido intervalo, não sai daí, é um minuto só. Estamos de volta com o Ponto a Ponto, hoje recebendo a biomédica, técnica em estética e empresária Alana Arquelino. Alana, os homens têm procurado os serviços de estética? Tem sim, cada vez mais esse mercado tem sido um mercado bastante interessante, inclusive voltado à estética capilar, porque muitos homens sofrem de calvície, seja era de um estresse hormonal, até uma questão genética. Então, o número de cirurgias plásticas, inclusive, são maiores em homens para transplante capilar do que mulheres.
Então, tem muitos homens também que... Hoje a gente está na moda, né, de homem com barba, né? Exato. Então, tem alguns que têm falhas, então a gente faz todo um tratamento também voltado para a indução capilar desse paciente, seja a nível do couro cabeludo, seja a nível da barba. O aumento da expectativa de vida da população também é um estímulo, né, para que cresça esse atendimento, que cresçam esses atendimentos nas clínicas de estética. Isso, com certeza, porque assim, cada vez mais, tanto o homem como a mulher, ele tem aumentado a sua expectativa de vida e ele quer chegar bem, né? Ele está procurando uma academia para estar com um corpo bacana, para ter saúde, uma nutrição bacana. E aí faz todo um complemento com a estética para a gente cuidar da pele. Porque a pele é a nossa primeira barreira protetora. Se a gente não cuida dela através dos fatores extrínsecos, como o sol, ele vai provocar radicais livres na nossa pele e vai desgastar muito mais rápido, não é verdade? Então, assim, a gente tenta ter essa preocupação a partir dos 30 anos, que começa a diminuir o colágeno na nossa pele, a fazer tratamentos que venham estimular essa qualidade de vida na pele do seu cliente. É um mercado muito dinâmico, né? Tanto em tecnologias quanto na questão de produtos que são lançados constantemente. Sempre. Novos produtos vão sendo atualizados. Sempre está tendo novidades no mercado da estética, tanto para o público masculino como para o público feminino. Inclusive, foi lançado há pouco tempo, na realidade, a técnica de camuflagem de estrias para as meninas que, né, às vezes sofrem, veio de uma gestação, né, o corpo passa toda aquela agressão. Por uma transformação, né, hormonal, muitas mudanças. E muitas vezes elas vêm até, não tem jeito, né? Mas a camuflagem de estria é um pigmento que você coloca do tom da pele da cliente. E aí é como se fosse uma tatuagem de fato. O Rodolfo, tatuador, ele trouxe essa técnica aqui, super inovadora, sendo utilizada por várias famosas, inclusive a Gretchen, se eu não me engano, a filha dela também, que fez o procedimento na região da olheira. Então, dá para ser feito na olheira, dá para camuflar manchas de vitiligo, estrias, é um procedimento bastante interessante que vem ajudar essa qualidade de vida e autoestima. Porque uma mulher que ela está com autoestima baixa, ela entra num processo depressivo. Então, assim, o modo de você se ver, às vezes, interfere muito como você vai agir em sociedade. No seu dia a dia, né? Influencia em tudo. E eu vejo também que esse mercado, Alana, ele exige uma constante atualização de vocês, profissionais, né? Sim, com certeza. O profissional que se qualifica, ele vai trazer um melhor resultado ao seu paciente, ele vai ter uma segurança maior, tanto para passar segurança para ele, como no seu atendimento, em tudo que ele vai estar fazendo. Então, vai ter um mínimo risco para causar algum dano ao paciente. Então, vai trazer qualidade de vida e sempre tendências no mercado. Já que você falou em tendências, os tratamentos estéticos, eles seguem tendências, por exemplo, por estação. Nós estamos no inverno, né? Qual o tratamento do momento que está sendo mais buscado? Isso, geralmente nesse período a gente faz muito peeling químico, né? Esses peeling químicos, eles são utilizados a nível de rejuvenescimento, tratamento de melasma, tratamento de acne, que são peelings que a gente consegue fazer um pouco mais profundo, que a gente não faria no verão, até pela questão da fotossensibilidade em relação ao sol. Então, esse período é ideal até o finalzinho de agosto para se fazer um peeling mais profundo, para você ter um cuidado maior em casa. Geralmente as pessoas estão de férias, algumas pessoas, então dá para fazer esse tratamento bacana para estar com a pele linda aí para primavera, verão. E no verão, o que é que se procura mais? Olha, geralmente as clínicas de estética começam a lotar metade de agosto, que já são as meninas, as mulheres e os homens também procurando já para ficar em dia, né? É como academia, né, de musculação. Isso. Geralmente eles vêm de última hora, a gente tem que fazer um pouquinho de milagre e tudo mais. Mas, assim, é bem gratificante, porque assim, a gente consegue ver um bom resultado em associações com massagens e aparelhos. Então, geralmente o pessoal vem procurando bastante a técnica de criofrequência para o verão. É um procedimento que ele une a ondas eletromagnéticas, é uma radiofrequência mais potente, então ele consegue trabalhar a gordura localizada e também a flacidez de pele. É um tratamento bem versátil, porque é um tratamento que você faz rápido, não interfere no seu dia a dia. Muitos tratamentos a gente acabam dizendo que é a lipo sem cortes, ou seja, o paciente se submete e consegue ver um resultado, um lift imediato. Com 30% ele consegue ter aí uma margem de, dentro de 30 dias, a redução daquela gordura, daquela flacidez. Com um custo bem mais baixo se compararmos a um procedimento cirúrgico. Com certeza. E sem risco de bactérias.
Alana, você comentava que existe uma procura dos homens por esses atendimentos, mas me parece que ainda é um nicho de mercado ainda pouco explorado aqui na cidade, né? Sim, sim. Na realidade, hoje a gente não tem uma clínica voltada para apenas estética masculina. Muitas vezes o que chega, às vezes, no meu consultório, às vezes é o esposo, é a mulher que vem arrastando o marido, às vezes vem vários rapazes e meninos buscando aquela autoestima. A gente percebe muito que o paciente ele tenta se reencontrar. Então, às vezes, a estética para aquele paciente é o primeiro passo. Muitas vezes a gente não está indo numa academia, nenhum nutricionista. Mas quando ele chega lá, é alguém que vai estar lá para motivar ele a procurar outros profissionais e ele começa a se sentir bem na sua autoestima. Isso é reflexo de uma sociedade machista, né? A gente não pode deixar de considerar isso. Verdade. E em relação aos idosos, eles têm procurado também? Eles estão vaidosos em busca de ter uma boa aparência? Sim, sim, com certeza. Então, assim, o público idoso, que a gente fala assim, da melhor idade, a gente diz que é um pessoal que hoje eles pensam assim, não, cuidei dos meus filhos, eu quero agora cuidar de mim. Então, quando eles chegam na clínica, eles já vêm com essa proposta, eu quero cuidar de mim, quero viajar. Então, eles buscam ficar mais magrinhas, buscam um rejuvenescimento facial para se sentir bem, para chegar numa colega, a colega elogiar a pele, porque nada melhor do que um elogio. Com certeza. Então, quando ele chega na clínica, muitas vezes as meninas vêm e dizem, mas eu tô assim, assada, eu tô feia, tô isso, aquilo. E a gente, como tem um olhar clínico, a gente percebe, não, olha, você pode melhorar nisso e naquilo, mas você não está desse jeito como você está se enxergando. A gente ajuda o paciente a se enxergar como de fato ele está. E muitas vezes a forma que ele está se enxergando de forma exterior reflete o interior dele. Ou seja, ele não está tão bem ali. E a gente tenta ver o nosso paciente de uma forma humanizada. Não é um ponto de vista apenas de tratar da pele, mas saber como aquele paciente ele está no seu dia a dia, como ele está indo em casa, se ele passa algum problema, se aquela disfunção estética que ele está passando tem a ver com algum fator emocional ou hormonal. Então, a gente procura identificar a causa. Cada paciente é uma história. É uma história. Então, a gente não pode apenas tratar a pele, a gente tem que tratar também a causa e eliminar todos os fatores para que não tenha uma recidiva. A alimentação, por exemplo, eu acho que é um dos fatores que contribui, né? Com certeza. Então, muitas vezes, o nosso paciente, às vezes, come mais por conta de uma ansiedade. Então, quando a gente vai tratar um emagrecimento, uma gordura localizada, a gente vai associar outros profissionais para tentar eliminar o foco da causa. Okay. Chegando a hora de mais um rápido intervalo, não sai daí. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Ponto a Ponto para o último bloco da entrevista com a biomédica, técnica em estética e empresária, Alana Arquelino. Alana, há quanto tempo você atua nesse mercado de estética? Olha, o mercado de estética eu vou fazer há 4 anos que estou nesse mercado atuando em estética facial e corporal. E atualmente eu estou fazendo um curso em que eu vou estar empregando mais as minhas técnicas em estética avançada, com injetáveis. E futuramente, praticamente, eu acho que ano que vem já vai estar integrando na clínica novas técnicas aí bacanas. Na sua clínica você conta com o apoio de outros profissionais ou você trabalha? No momento atual, a gente faz sempre indicações de parceria, um nutricionista, um endócrino, um psicólogo, que é interessante para esse perfil que a gente atende.
a sua formação em biomedicina certamente colabora, né, para a aplicação dos conhecimentos na área de estética. Tudo isso tem uma ligação, uma área Sim, tem uma com relação certeza. Como tem o meu curso de biomedicina é um curso voltado para entendimento de exames laboratoriais voltados à saúde, muitas vezes o paciente ele traz um exame que ele fez, eu faço um comparativo, faço um estudo e às vezes eu observo muitas vezes que o problema que ele está com aquela disfunção estética é devido a alguma desordem corporal, metabólica, bioquímica que ele tem. Então, eu oriento ele a buscar um médico, abaixar aquele colesterol, aquela glicose, até porque muitas vezes o nível de açúcar no nosso organismo, depois ele é absorvido no nosso organismo e vira gordura, né? Ele serve como uma reserva energética. Então, muitas vezes o paciente ele quer um tratamento estético, mas ele também tem que fazer como é que eu posso dizer, a parte dele, em contrapartida. São dois parceiros ali. E como palestrante, você também tem atuado nessa área, né? Onde normalmente você profere essas palestras, tem sido requisitado, como é que está a agenda? Isso. Esses cursos, às vezes, que eu faço, muitas vezes eu já fiz cursos de interpretação de exames laboratoriais, drenagem linfática, microagulhamento. Às vezes eu promovo na clínica de estética, às vezes eu promovo no Cirne Center, já fiz cursos ali também. Como professora universitária, dou aula na parte de massoterapia, de drenagem linfática, massagem relaxante, bambu, pedras quentes. E para conciliar tantas atividades, como é que você faz? A gente fica um pouco louca às vezes, eu confesso, mas dá sim para conciliar. Esses cursos geralmente eles acontecem no final de semana, às vezes tem alguns cursos que são a cada 3 meses, outros a cada 6 meses, mas sempre tem um curso por mês. E a minha agenda, geralmente, a gente tem uma agenda de atendimento na parte da tarde e consultas na parte da manhã. Então, dá para a gente ter uma flexibilização de horário bastante interessante. Nesse momento de instabilidade econômica, o setor de estética tem sido afetado? Como é a realidade hoje em dia? Olha, a gente sente sim um pouquinho em relação à queda, mas aí a gente tenta sempre negociar bem com o nosso cliente para que fique possível o tratamento. Então, às vezes a gente tem que fazer algumas concessões, baixar um pouco, dar um pouco mais de agrado ao nosso cliente, no sentido de brindes também, para que a gente consiga estimular aquele cliente a chegar até a gente. As clínicas de estética de Campinas estão preparadas do ponto de vista da tecnologia? Elas dispõem de equipamentos modernos? No caso, a sua, por exemplo. Sim. As clínicas de estética, quando algumas clínicas não têm exatamente um aparato tecnológico, né, de uma estética de alto porte, muitas vezes a gente faz locações de aparelhos. Né? Então, assim, elas estão sim preparadas. Eu não vou dizer todas, porque tem gente que trabalha apenas com uma massoterapia, uma estética mais básica. Mas, no geral, sim. Você, por exemplo, trabalha com quantos tipos de procedimentos? Acho que mais de 20 tipos de procedimentos. São uma gama de... A gente tem um mix de serviços bem interessante, né? Um que eu posso destacar aqui é a camuflagem de estria, a mesoterapia, criofrequência, peeling químico. Então, são muitos tratamentos, inclusive a estética íntima, a gente tem trabalhado bastante o clareamento íntimo na nossa clínica. As pessoas ainda consideram os tratamentos estéticos caros, mas essa realidade vem mudando, hoje eles estão mais acessíveis à população? Olha, como hoje já existe bastante gente trabalhando no mercado, a gente consegue abaixar um pouco mais a questão dos custos, né, do preço. Hoje em dia, a estética a gente pode dizer que é democrática, não é apenas para quem tem dinheiro. E a clientela? Você consegue, por exemplo, manter uma clientela fidelizada? Como é isso? Como fazer para manter num mercado tão dinâmico, num momento econômico também complicado como esse que a gente tem passado? Eu posso dizer que a resposta é a qualidade no seu atendimento. É como você conversa com o seu cliente, como você entende ele. Eu tenho clientes que praticamente eu preciso dar férias. Que às vezes tem clientes que ficam comigo 6 meses, a gente vem num processo de emagrecimento em que você tem que cuidar bastante da pele. Se você tiver um diferencial no seu atendimento, não se importar apenas de olhar apenas a pele do cliente, ou tem muito profissional que age apenas vendo aquele cliente como investimento, como um dinheiro, mas vendo como um ser humano, o que trouxe aquele ali, o que você pode fazer por ele naquela técnica que você vai estar fazendo ali. Então, isso é bastante interessante. O teu cliente ele vai reconhecer isso. Quando ele sabe o valor do teu profissional, que aquela profissional está comprometida, tanto com a saúde e com a estética, e vê ele além, muito mais do que cifras, então aquele cliente ele vai voltar.
Os tratamentos estéticos, normalmente eles apresentam uma resposta rápida ou vai de caso a caso? Como é isso? Depende muito da fisiologia do cliente. Tem alguns pacientes que às vezes já apresentam desde a primeira sessão uma resposta muito rápida. Mas, no geral, eu sempre digo aos nossos pacientes que a partir da metade do tratamento, de uma quinta sessão, é que começa o organismo a corresponder àquele tratamento. Haja vista que muitas vezes aquela paciente faz 10 anos que não faz nada, não faz uma dieta, não faz um exercício, e a gente vai movimentar aquele organismo ali para perder a gordura localizada. Um dos problemas que eu acredito ser recorrente são mulheres em busca de acabar com as estrias, né? É possível combater a estria? É possível acabar realmente? Olha, a estria, infelizmente, no ponto de vista da estria branca, que a gente chama de estria alba, ela não reduz 100%. A gente consegue uma melhora de 80% em vários tratamentos. O único tratamento que definitivamente que não trata, mas camufla, seria da camuflagem em estria com esses pigmentos no tom da pele. Então, a gente consegue ter aí um 100% a estria branca reduzida. Do ponto de vista da estria vermelha, que é aquela que surge assim que o tecido se rompe, né, o colágeno, a elastina, a gente consegue sim ter uma redução de 100% e é aquela paciente ficar sem estria. No caso da calvície masculina, há algum tratamento que não o implante que resolva? Que a gente sabe que muita gente tem recorrido até a outros países, né, buscado outros países em busca de fazer um implante capilar. Isso. Mas há algum tipo de tratamento nesse sentido? Sim, sim. Na clínica, a gente disponibiliza 3 tipos de tratamentos voltados para o paciente, dependendo do tipo de calvície que ele apresenta. Pode ser um microagulhamento, que ele vai induzir uns fatores de crescimento que a gente vai colocar, que é um sistema de drug delivery, que a gente chama. E é um processo que a gente faz 3 sessões a cada 30 dias para promover que aquele folículo capilar, o crescimento. E tem uma substância que a gente pode estar utilizando, não é indicada para todos os pacientes, que é o minoxidil, que ele vai ser utilizado junto com o pente da alta frequência. Um tratamento bastante interessante, esse é o mais avançado, que é a mesoterapia pressurizada, onde a gente vai colocar várias substâncias que vão estar tratando a calvície masculina. Alana, agradecer a sua participação no Ponto a Ponto de hoje, deixar o espaço para que você convide os nossos telespectadores a conhecerem a sua clínica, os procedimentos que você realiza. Bem, eu digo a vocês que estão aí em casa, que estão precisando de um tratamento estético, melhorar a qualidade de vida, a saúde de vocês. Estamos aí com tratamentos de inverno, ainda dá tempo de cuidar da pele, daquela manchinha que está incomodando. E você que quer pegar um sol lindo aí para setembro, a primavera, vem logo para a clínica, fazer seu tratamento corporal e ficar em dia para o verão. Ok. E o Ponto a Ponto de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a você que me acompanhou ao longo dos últimos dias. A partir de amanhã, o jornalista Paulo Roberto volta a apresentar o programa. A todos, uma excelente tarde. Tchau.